Olá a todos. Vejamos agora este problema de fontes de campo magnético. A figura representa um fio condutor retilíneo e extenso percorrido por uma corrente I. Gerado por I, o campo magnético B no ponto P será, temos aí 5 opções, perpendicular ao plano da figura para fora, perpendicular ao plano da figura para dentro, paralelo ao fio para cima, paralelo ao fio para baixo, perpendicular ao fio para a esquerda. Bem, então, inicialmente, vejamos os elementos dessa figura que nos é dada. Aqui está o ponto P, onde queremos calcular o campo magnético que é gerado por este condutor aqui. Este condutor ele não fica somente nessa extensão. O enunciado sugere que ele continua se tornando um fio bastante longo e onde podemos encontrar a corrente I atravessando de baixo para cima, nesse condutor. Ok? Então estão aí identificados os elementos dessa figura. Para que a gente conheça o campo magnético gerado por esse fio que tem essa corrente elétrica, é interessante que a gente recobre o princípio da regra da mão direita, onde nós vamos ter como instrumento um mecanismo usando a mão direita para saber como é o padrão que um fio retilíneo produz de campo magnético. Vejamos então essa pequena figura aqui. Nessa figura nós vemos uma mão direita que enlaça de certa maneira o fio com o seu polegar apontando no sentido da corrente. E aí nós vemos a presença aqui de uma linha de campo magnético que tem a característica circular, ela produz uma forma circular, tendo o fio como centro. O fio acaba sendo um eixo para esses círculos. Então nós podemos, por exemplo, desenhar aqui como seria, se tivéssemos uma corrente passando nesse sentido, as linhas de campo magnético teriam todas esse padrão, essa forma de círculos em volta do fio, e o sentido de percurso as linhas de campo magnético é condizente com a aplicação da regra da mão direita, ou seja, o polegar aponta na direção da corrente e as linhas de campo elas vão como os dedos, os 4 dedos restantes num avanço giratório, que se pode fazer. Então, tendo isso em vista, a gente pode perceber que o padrão de campo magnético que esse fio vai gerar, do lado esquerdo, produziria vetores que saem da página. Eles curvam-se e do lado direito eles acabam inserindo, tendo um sentido de inserção no plano da página, ou seja, do plano da página para dentro. Então, dessa forma, nós esperamos que o campo magnético no ponto P seja um campo magnético perpendicular ao plano da figura para dentro do plano da figura, ou seja, condizente com o que diz, condizente com a opção B, perdão. Ok? Vamos nesse momento, vamos analisar o que dizem as outras opções. A opção A diz que o campo magnético é perpendicular ao plano da figura para fora, ou seja, a proposta da opção A é que seja um vetor dessa maneira, e ele não é correto, como já vimos. A opção C diz que é paralelo ao fio para cima, ou seja, está propondo que o campo magnético seja algo dessa forma. Também vimos que não é o correto. A opção D, paralelo ao fio para baixo, ou seja, esta opção D também não é correta. E finalmente a opção E, perpendicular ao fio para a esquerda, ou seja, alguma coisa assim.
tá certo? Que também vimos não ser o correto. Então, como vimos, a opção correta é a opção perpendicular ao plano da figura para dentro, o que é condizente com os padrões ditados pela regra da mão direita, né, para o campo produzido por um fio dotado de corrente, né, por onde trafega uma corrente elétrica. Ok? Com isso nós resolvemos o problema. Um abraço a todos.